Sejam todos bem-vindos à Palavra de Deus para esse dia é confiança. E quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos olhar para dentro de nós e encontrar ela ativa aqui dentro do nosso coração. E essa palavra ela não vem só, ela vem aliada da fé. E a fé é a chave da resposta de tudo aquilo que nós buscamos. E se eu fizer hoje uma pergunta ao teu coração, aonde está depositada a tua confiança naquilo que você tem falado com o Senhor? E quando nós falamos de confiança, nós ativamos em nosso coração uma necessidade de recorrer ao nosso Senhor, porque é nele que nós satisfazemos aquelas ansiedades do nosso coração, é nele que nós satisfazemos os desejos, as vontades, o querer, o propósito, é nele que realizamos o nosso projeto. E é no Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, que realiza em você um chamado muito lindo, e Ele verdadeiramente te escolheu. E o Senhor não nos deixa só. E essa palavra de hoje, confiança, ela vai trazer um pensamento especial para você hoje, porque ela não te deixa só. Olha o que eu quero ler para você na passagem de Lucas 5, no versículo 18 e 19. E eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para posicioná-lo diante de Jesus, e não conseguindo fazer isso por causa da multidão, eles subiram ao telhado e baixaram ele em uma maca. Você consegue colocar hoje a tua imaginação em toda essa cena dessa palavra real de Deus hoje para nós? Quando os amigos de um homem que estava paralítico, eles ficaram sabendo que Jesus estava próximo dali, e eles entenderam para que o milagre aconteça, era necessário que essa pessoa enferma, essa pessoa acamada, sem possibilidades de se levantar e ir até Jesus, eles o levaram. Só que chegando lá, o que aconteceu? Encontraram desafios, e não era um pequeno desafio, porque eu imagino que cada um ali estava tentando se aproximar de Jesus, porque havia no coração de cada um uma necessidade. E isso não é diferente nos nossos dias de hoje. Nós muitas vezes também recorremos ao Senhor, levamos a Deus a nossa necessidade, apresentando a Deus a nossa confiança nele, e queremos colocar diante do Senhor os nossos problemas para que o Senhor possa resolver. Mas eu vejo duas lições muito lindas nessa passagem da palavra de Deus, e uma delas é a dedicação desses amigos verdadeiramente a alguém que precisava. E olhando para a nossa vida hoje, eu quero dizer, se hoje nós estamos na presença do Senhor, é porque alguém nos apresentou Cristo. Você concorda com isso? Que alguém falou para você um dia da maravilhosa palavra, falou do perdão, falou sobre o cuidado, falou sobre a importância de Cristo ter vindo e qual o motivo que ele esteve aqui. E por isso hoje nós conhecemos, por isso hoje nós sabemos quem é Cristo. E nós continuamos seguindo, continuamos desejando estar na presença dele. E eu vejo outra lição linda aqui no livro de Lucas, no capítulo 5. Homens abrindo mão das suas próprias necessidades para poder levar um amigo até Jesus, para que eles pudessem contemplar e ver esse amigo sendo curado. Eles não tinham dúvida no coração de que Jesus era a solução para aquele momento,
para aquele problema. Só que eles encontraram obstáculos, cada um ali tinha suas necessidades e ninguém queria ceder a sua vez, porque a qualquer momento Jesus poderia sair da casa, Jesus poderia continuar andando e eles pensaram: agora é a nossa oportunidade. Mas aqueles amigos estavam decididos a levar aquele homem até a presença de Jesus. E conta a história que eles subiram até o telhado daquela casa, que eles removeram ali a cobertura daquela casa, uma parte, e eles baixaram diante de Jesus aquele homem que era paralítico, que não podia andar. Aqui fala uma maca, outras traduções se diz como uma rede. Eles desceram aquele homem, imagina quanta força, que dificuldade, colocaram uma pessoa sem movimento em cima de um telhado, aonde talvez não sabia a resistência que aquele telhado tinha. Mas eles sabiam que dentro daquela casa estava a solução de todos os problemas. E eu quero hoje trazer essa palavra: confia no Senhor. Traga confiança no seu coração, vença obstáculos, mas se coloque na presença de Deus. Às vezes o cansaço, às vezes os problemas, às vezes as dificuldades é o obstáculo que nós encontramos para tirar um tempo e se colocar diante de Jesus. Mas que você hoje possa entender que quando verdadeiramente nós desejamos Cristo em nós, esses obstáculos, eles são vencidos. E esses desafios, eles se tornam pequenos quando nós desejamos ver milagres. E eu quero falar, você hoje pode ser canal de bênção. O Senhor Jesus te chama hoje para um ministério acolhedor de vidas, para que você seja aquele que vai apresentar almas ao Senhor, que você seja aquele que vai levar alguém até Jesus. E eu quero deixar aqui um testemunho lindo que nós ouvimos ontem. Uma irmã entrou no nosso grupo do WhatsApp de oração, Mulheres no Altar. E ela contou, ela pediu oração para um senhor que ela cuidava. E ela disse assim: e eu estava em oração por ele. E quando eu cheguei lá dentro na sala, o Senhor disse: volta no quarto e ora e oferece para que ele, se ele deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aquela irmã, ela contava o testemunho ontem, que ela voltou até o quarto e ela conversou com ele, e ela falou do amor de Cristo, e ela falou se ele desejava receber o Senhor como Jesus e Salvador. E ela diz que ele segurou forte a mão dela, e que lágrimas rolaram, e ele aceitou. E ela orou com ele, entregando ele a Jesus. Não existe um presente maior do que você poder levar alguém a Cristo. E essa irmã fez hoje isso. E no final do dia de hoje, um dia após esse milagre, esta bênção ter acontecido, eu encontrei ela e ela me deu um abraço. E ela disse: lembra aquela pessoa que eu contei, que eu cuidava ontem dele? Hoje de manhã o Senhor recolheu. Olha a oportunidade, olha o que a obediência levou essa vida a fazer. Ela ouviu a voz do Espírito e ela levou esta pessoa até Jesus. E ele o aceitou como Senhor e Salvador. E era só isso que Jesus esperava, para que pudesse recolher ele. E isso fica como uma lição para o nosso coração, que nós temos que obedecer quando o Senhor diz vai, vai. Quando o Senhor fala para você fazer, você faz. Porque Deus é bom e maravilhoso. Ele é bom em todo tempo. E eu quero hoje que você carregue essa palavra forte dentro do teu coração, confiança. E junto com ela vai haver fé.
E junto com a fé vem o operar de milagres. Jesus hoje está te ajudando a vencer obstáculos e com confiança no teu coração você vai romper em fé em nome de Jesus. E nesse momento eu quero convidar você, escreva aqui nos comentários. Eu quero carregar confiança no meu coração. Porque quando você carregar essa promessa, essa fidelidade de Deus contigo, quando você colocar confiança no coração, você está declarando: eu creio no poder grandioso do Senhor na minha vida. Quando nós temos confiança, é uma certeza do operar de Deus. Não é viver de luta em luta, de desafio em desafio, de tempestade em tempestade, mas é viver de experiência em experiência, viver de fé em fé, de milagre em milagre, de conquista em conquista a cada dia. E essa palavra hoje linda do Senhor, ela traz resposta ao nosso coração. Então feche os teus olhos. Papai querido e eterno, em nome de Jesus, desperta, Senhor, uma confiança constante nesse coração, que chegou aqui, Deus, para ouvir tudo que o Senhor tem feito e realizado. Papai do céu, opera milagres e que em nome de Jesus, essa, Senhor, confiança possa ser crescente mais e mais e que ela viva milagres e maravilhas no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por esta mensagem, glória a Deus porque o teu coração chegou até aqui o final desta mensagem. E em nome de Jesus eu glorifico ao Senhor por você estar aqui, porque Deus preparou para você esta palavra. Em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal Simplesmente Fé. Venha estar junto conosco, orando, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo com Cristo a ter uma vida de vitória no nome de Jesus. Já compartilha, por favor, com 3, 4, 5, com quantos o Espírito Santo for falando ao teu coração. E olha como Deus opera milagres. E você será a primeira pessoa a ser abençoada com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.